Nessa aula, iremos automatizar rotinas do Postgres, que são o Analyze, o Vacuum e o AutoVacuum. Se você não sabe o que significa isso, calma, vem comigo que eu já vou te explicar. E aí, techs, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo, DBA há mais de 6 anos, e hoje, dando continuidade ao nosso curso de automações no Postgres, essa é a nossa terceira aula. Antes da gente sair criando aqui a nossa automação e os nossos jobs, primeiro você precisa garantir que você tem no seu ambiente aí, no meu caso eu estou usando o Linux, que você tenha o pgcron instalado, porque é nele que nós iremos utilizar para criarmos e agendarmos o nosso job. E antes da gente iniciar aqui e já criar o nosso job, a gente tem que fazer a instalação da ferramenta, do componente do Postgres que iremos utilizar, que no caso é o pgcron, está aparecendo aí na tela para vocês. Bom, como eu estou usando aqui o Linux, eu estou aqui no meu terminal, eu vou executar o meu comando sudo apt update para atualizar o meu SO atualizado. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente vai instalar o pgcron, só que para fazer a instalação dele, a gente precisa saber a versão do nosso Postgres. E é bem simples até. Vou abrir aqui uma query e apenas escrevo select version, abre e fecha parênteses. E aqui a versão que ele mostra é a versão 16.10, tá bom? No caso a versão 16. E aí agora, lá no nosso terminal, você vai executar esse comando que está aparecendo aí na tela para vocês. Sudo apt install PostgreSQL-16-cron e só instalar aí. Tá bom? No meu caso, eu já tenho ele instalado, então não preciso fazer essa instalação. Já instalamos, já habilitamos, mas agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa acessar o arquivo de configuração do Postgres, aquele postgre.conf, ok? Então, vou vir aqui, ó, sudo nano /etc /postgres /16 main, meu arquivo. Aqui dentro dele, a gente precisa procurar, apertando aí o Ctrl W, a gente vai procurar por essa string aqui, ó, Shared Preload Libraries. E aí, quando a gente executar, ele vai aparecer aqui comentado, tá bom? Você descomenta ele e aqui na aspas você vai adicionar aqui, ó, pgcron. Adicionado isso, depois você precisa criar um parâmetro. Esse parâmetro aqui de baixo ele não vai existir. O cron ele precisa de um database que você seta, que vai ser o database default que ele vai executar ali. Então, no meu caso, e eu indico que sempre seja o banco Postgres. E aqui, ó, você vai criar este parâmetro cron.database igual a o banco Postgres. Feito isso, você já consegue utilizar ele, só que uma observação, assim que você fizer essas alterações, para realmente aplicar no Postgres, você precisa fazer um restart no serviço. Vou dar um salvar aqui, vou sair no exit, dar um Ctrl X, coloquei minhas alterações ali, vamos reiniciar agora o serviço do Postgres. Sudo systemctl restart Postgres. Fizemos o restart e agora vamos ver aqui o status, se ele está ativo. Sudo systemctl status PostgreSQL. Ele está aqui ativo. Então, bacana. Agora, na parte do SO, teoricamente, já é para funcionar ali. Agora, vamos lá no nosso pgadmin e a gente vai criar essa extensão dentro do pgadmin com o comando create extension pgcron. Você consegue também validar se ele já está habilitado ou não. Você consegue dar esse select aqui, ó. Ele vai mostrar se já está habilitado o pgcron. No meu caso, tá? Ele já está habilitado, ele aparece aqui, então eu não preciso executar, eu já tenho essa extensão. Mas se você não tiver, é só você executar create extension pgcron. E agora falando, de fato, o que significa, o vacuum, o AutoVacuum e o Analyze. No Postgres, quando a gente faz um delete ou um update de alguma linha ou de algumas linhas, essas linhas elas não são excluídas exatamente. Elas ficam numa área do Postgres que a gente chama de dead tuples ou linhas mortas. E aí o que você precisa fazer? Essas linhas, quanto mais você for excluindo, mais você for deletando, ela, se não tiver o AutoVacuum e o Vacuum, uma rotina bem mapeada para o seu banco de dados, seu banco vai começar a crescer, crescer, crescer. E o seu disco vai começar a crescer, crescer. Por quê?
Porque você está deletando ou atualizando apenas a parte lógica e a parte física, essas linhas, elas ainda se mantêm ali no Postgres. E aí você precisa ter uma rotina de vacuum full e de alto vácuo para fazer essa limpeza. E aí é exatamente isso que a gente vai automatizar. Digamos que o meu banco e-commerce restore aqui, ó. Esse meu banco, ele é um banco que ele tem muita transação, ele tá ali toda hora precisando que essas linhas sejam excluídas por um período, tá? E o Analyze, para que serve o Analyze? Bom, se você já trabalhou ou já viu alguma vez o SQL Server, nós temos as estatísticas. E para que elas servem? Basicamente, as estatísticas atualizadas informam o número exato de linhas ali que eu tenho na minha tabela para o otimizador de consultas. Então, quando a gente cria uma query, o otimizador de consultas vai lá e cria um plano de execução, o melhor plano de execução, baseado nas estatísticas, né? Então, se você tem a estatística desatualizada, logo as suas queries que executam os seus selects vão começar a ficar lentas. E aí que entra o Analyze. O Analyze serve justamente para atualizar, para manter sempre elas atualizadas, tá bom? E aí nós vamos criar um jobzinho, uma automação dentro direto pelo pgadmin utilizando o pgcron que vai fazer essa atualização. E aí a nossa simulação, né, o que a gente vai testar aqui vai ser no banco e-commerce restore. Esta queryzinha eu vou disponibilizar para vocês, tá lá no GitHub do curso, né? Vou deixar aí o link na descrição. E aqui, ó, se eu executar esse select, eu não tenho nenhuma linha morta, tá vendo? Então, não tenho nenhum problema relacionado com essas linhas que sofreram alguma alteração e está na área de linhas mortas. Eu vou fazer alguns deletes, tá? Eu tenho aqui 1002 linhas na minha tabela produtos e é exatamente nessa tabela que eu vou fazer ali o meu delete. Vou fazer aqui um delete do 90 até o valor 590. Legal. Fiz aqui meu delete. E agora, se olharmos nesse select acima, podemos ver que eu tenho 501 linhas mortas. Tá vendo? Então essas linhas já estão ali inativas, né? Teoricamente o Postgres em produção não vai nem acessar essas linhas. Então a gente precisa de uma rotina que vai passar e vai limpar essas linhas e além de limpar, vai atualizar as estatísticas da minha tabela. Então beleza, o que a gente faz agora? Volta para a sua seção do Postgres, porque a gente vai ter que criar isso no Postgres. Então eu tenho aqui as minhas linhas mortas, como eu mostrei para você. A gente tem a nossa extensão do Postgres no banco Postgres já habilitada. E agora a gente vai criar a nossa extension aqui. E detalhe, eu tô criando essa extension, esse cron, né? Eu estou criando ele em um banco, só que eu quero que ela rode em outro banco. Como que a gente consegue fazer isso no Postgres? A gente cria passando este parâmetro cron.scheduleInDatabase. Nesse caso, a gente seta o nome do banco que a gente quer que ele faça, né? Que ele crie esse cron, tá bom? E aí, quais são os parâmetros aqui? Bom, primeiro parâmetro é o nome do nosso cron, tá bom? No meu caso, eu coloquei DBA vacuum full every 5 minutes. Ou seja, a cada 5 minutos ele vai executar um vacuum full e um analyze. Por que o vacuum full? Porque o vácuo por si só, ele não libera o espaço, ele não devolve o espaço para o SO. Quando a gente executa um vácuo full, ele vai executar, limpar as linhas mortas e ainda devolver o espaço. Mas antes de eu criar aqui, antes de a gente passar para essa etapa, eu quero saber se você está gostando do nosso curso, está achando maneiro esse curso de automações no Postgres. Deixe seu comentário, deixe o like que ajuda demais o YouTube a entregar e a ajudar mais pessoas que querem aprender também automações no Postgres. Legal? Eu vou só alterar aqui. Aqui é o nome do job, né? O nome do meu job. Aqui é a frequência que ele vai executar. Na aula passada, né, eu acho que na aula de backup, eu falo sobre como que funciona isso aqui, como que a gente consegue agendar no cron. Se você não viu, vou deixar o card aqui, vou deixar a playlist completa também para você acompanhar todos os vídeos até agora. E aí ele vai executar a cada 5 minutos. Quais são os comandos que eu vou executar? Eu vou executar um vacuum full e o analyze. Em qual banco de dados eu quero executar? Não vai ser nesse banco, vai ser nesse aqui. Então eu vou vir em Properties, pegar o nome dele, colocar aqui. Legal, deu bom, já criamos ali. E a gente consegue até dar uma olhada aqui, ó, no job, né? A gente consegue vir aqui, a gente consegue validar que ele está
criado, ó. Já temos aqui a validação que o meu cron foi criado. E como eu criei ele agora, são 22h23, ele vai executar provavelmente às 22h25. E aí você também tem aqui, ó, um status que você consegue ver se o job executou ou não e se ele deu algum erro, né? A gente consegue ter essa visão. Então, aparentemente, quando for 22h25, o meu job vai executar. Olha só, eu dei uma olhada aqui na minha tabela e eu já tenho o meu auto vácuo habilitado, né? Isso é um parâmetro que você habilita nas configurações e ele executou aqui. Eu vou deletar mais linhas, tá bom? Então, vou deletar a linha 600 até a linha 800, deletar esses registros, os IDs ali. Agora eu ainda tenho linhas mortas, né? Eu tenho 200 linhas mortas. E agora eu vou esperar para ver se o meu job vai executar e vai limar de fato, né? E vai atualizar aqui a minha tabela produtos. Bom, lembra que lá tinha 201 linhas, né? Que a gente tinha deixado. Agora, se eu executar aqui, ele não tem mais nenhuma. Eu vou até fazer mais deleção aqui, ó. Vou deletar da linha 2 até a linha 100. Tem aqui 88 linhas mortas, tá? E aí quando a gente olha nessa query, que eu também vou disponibilizar para vocês lá no Git, olha só, ele mostra meio que um status, né? Então ele rodou com sucesso aqui, ó, sucesso, rodou, né, um vácuo, e aqui ele mostra o período. Agora eu vou esperar mais 5 minutos e ver se ele vai deletar, né, limpar essas minhas 88 linhas que estão aqui. No caso ele já limpou porque o meu auto vácuo acabou de executar de novo. Então eu vou deletar mais linhas. Vou deletar do 4 aqui até o 190. Deletar da linha 900 até 1000. Fiz mais uma deleção aqui manual, né? O meu auto vácuo é uma rotina que ela executa automático. Isso não é uma coisa que eu configurei em um job, mas eu tenho aqui o last vacuum. E aí eu tenho 101 linhas. Vamos ver se daqui a 5 minutinhos o job vai executar novamente. Bom, já passou outros 5 minutos. Aparentemente ele já executou aqui um novo vácuo. E aqui nós tínhamos 101 linhas mortas. Agora não temos nenhuma. E o último auto vácuo foi às 22h33. Então, nosso job está funcionando. A cada 5 minutos ele vai bater naquele meu banco e vai fazer a rotina do auto vácuo e a rotina do Analyze. Bom, Techs, esse foi o vídeo, né? Esse foi a nossa terceira aula do nosso curso. Compartilhe, comenta se você gostou. Se você ainda não viu as outras aulas, vou deixar aqui toda a playlist completa para vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.